Seja bem-vindo ao curso de Química Geral Básica 1. Eu sou o professor Ariel e vou acompanhar vocês durante esse curso. Nesse curso, nós iremos dividi-lo em 5 aulas. Hoje nós vamos falar sobre um breve histórico da química, algumas definições e conceitos básicos, bem como alguns conceitos específicos trabalhados especialmente na química, transformações físicas e químicas, onde nós vamos buscar diferenciar e deixar bem claro para vocês qual é a diferença entre uma transformação física e uma transformação química, e vamos ainda falar sobre modelos atômicos. Vamos dar ênfase no modelo atômico de Bohr. Nós veremos todos eles, mas com ênfase no modelo atômico de Bohr. Tá ok? Seja muito bem-vindo a esse curso e espero que você goste. Nessa primeira aula, a gente vai falar um pouco sobre a parte histórica da química, sobre como ela surgiu e como ela foi se tornando a química em si, né? Então, é muito comum a gente falar que a química surge na história da humanidade de forma orgânica, ou seja, de forma espontânea. Quando eu paro para pensar nos homens das cavernas, por exemplo, à medida que eles começam a dominar a tecnologia do fogo e usar essa tecnologia para cozinhar os seus alimentos, se proteger de outros animais e começam a transformar o seu meio através do uso do fogo, a gente começa, então, a perceber que o ser humano tem, então, contato com essas coisas que transformam a sua vida. É claro que nesse tempo, nesse período, ela não era conhecida como química, tá bom? Ela era conhecida de modo genérico. Assim como ainda hoje, muitas vezes, a gente faz uma série de processos químicos no nosso dia a dia, sem falar que aquilo é química, sem ter esse conhecimento, sem chamar aquilo especificamente de química. Então, a gente entende que a química ela surge de modo espontâneo, lá atrás, nos homens das cavernas, quando eles usam fogo, quando eles extraem das sementes das árvores e de algumas plantas a tinta para poder fazer as pinturas rupestres, tá? E à medida que a gente avança no tempo, ali mais ou menos em 1500 a.C., a gente tem os egípcios, que já têm um domínio maior com relação a essas tecnologias. Eles as utilizam, por exemplo, para fazer argilas e cerâmicas, eles manipulam alguns metais para fazer alguns adornos, né? Pulseiras, colares, coroas e tudo mais. E, inclusive, o próprio processo de mumificação. Esse processo de mumificação para conservação do corpo era utilizado vários processos químicos para poder fazer a mumificação. E ainda reafirmo, eles não chamavam isso de processos químicos. O tempo avança mais um pouco quando a gente chega ali nos gregos, onde a gente tem uma valorização muito grande do pensar, né, do conhecimento, da filosofia. Se destacam 3 nomes: Demócrito e Leucipo e Aristóteles. Quando a gente fala em Demócrito, Leucipo e Aristóteles, surgem 2 teorias diferentes. Demócrito e Leucipo, eles acreditavam que se a gente pegasse a matéria e fosse fragmentando ela sempre ao meio, ia chegar um momento em que eu não ia conseguir mais dividir a matéria. E essa parte indivisível da matéria seria a menor parte possível da matéria. E eles entendiam que tudo no universo seria feito dessas pequenas partes, que elas se aglomeravam e se unificavam umas às outras de maneiras diferentes para formar substâncias diferentes. Já Aristóteles, também muito conhecido lá na matemática, ele acreditava que as substâncias da matéria, a matéria, ela era composta pelas substâncias naturais, né? Terra, ar, fogo e água, e que existia um éter, uma substância que unia tudo isso em uma única coisa. Ainda hoje a gente vê muitos desenhos, filmes, que representam essas ideias, né? Por exemplo, um desenho que eu gosto muito ainda hoje é o Avatar, a Lenda de Aang, onde a gente possui um ser místico que controla os 4 elementos da natureza e alguns povos que dominam os elementos isolados. Para quem é um pouco mais velho, vai lembrar também do Dragon Ball, né, onde em algum determinado episódio o Goku pede que as forças da natureza e nós doemos um pouco da nossa energia para ele poder fazer a Genkidama. Então isso está sempre representado na nossa cultura. Essa teoria ela é mais representada
porque ela entrou em vigor e perdurou por mais de 2000 anos, em contraposição com a de Demócrito e Leucipo. À medida que a gente avança no tempo e a gente tem uma valorização do conhecimento, é preciso, então, que a gente passe a ter um método, né? Uma forma de validar esse conhecimento. Diferentemente lá da Grécia, onde apenas a discussão teórica validava aquele conhecimento, eu preciso, a partir de um determinado momento da história, mostrar e justificar, através de experimentações, que esse conhecimento é válido. E aí surge a metodologia científica, que é também uma das formas de permitir que a gente consiga reproduzir um determinado conhecimento em mais de um local. Então, por exemplo, se eu vou cozinhar um bolo na minha casa e eu uso 3 ovos, uma xícara de farinha de trigo, uma xícara de leite, né? Sigo uma receita, em teoria, se eu tiver nas mesmas condições, eu consigo fazer esse bolo em qualquer lugar do mundo, porque ela passa por um método, né? E o método que vai validar o conhecimento científico é o método científico. Quando a gente chega aproximadamente ali no século XVII, século XVIII, a gente tem essa valorização do método científico e surgem 2 nomes que serão muito importantes para a química. O primeiro dele é Robert Boyle e o segundo é Antoine Lavoisier. Robert Boyle ele estudou gases e muita parte da química usa as teorias e o conhecimento que foi desenvolvido por Boyle em suas metodologias científicas. O Antoine Lavoisier, que é conhecido como o pai da química moderna, também trouxe uma série de postulados para o conhecimento científico que a gente usa ainda hoje. Uma das frases que Lavoisier usava e que ficou muito famosa é aquela que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Inclusive, a gente vai ver que lá para frente, Dalton usa em seus postulados, em suas teorias, essa teoria de Antoine Lavoisier para poder pensar em um modelo atômico, né? Mas isso a gente vai ver numa aula posterior. Então, quando a gente olha para o conhecimento químico, né, para o estudo da química, a gente vê que nem sempre ela foi chamada de química, né? Que esse conhecimento ele vem já de muitos anos, né, desde os homens das cavernas, mas que ao longo do tempo, à medida que o conhecimento vai se especializando e se especificando, que esse conhecimento vai passar a ser chamado de química. Uma outra forma da gente ver o porquê que isso acontece é quando a gente para olhar e pesquisar alguns cientistas, como, por exemplo, se eu for pesquisar sobre Robert Boyle, sobre Antoine Lavoisier, a gente vai ver que esses cientistas eles não eram conhecidos como químicos ou como biólogos. Muitas vezes, esses cientistas eram conhecidos como químicos, físicos, biólogos, matemáticos, e à medida que se especializa o conhecimento, eu vou ter, então, essa segmentação do conteúdo, até que vai acontecer um momento em que surge a química em si. É importante a gente falar também da alquimia, né? A alquimia, ela influenciou muito e trouxe muitos acréscimos ao conteúdo científico, ao conhecimento científico, mas ela não surgiu com esse propósito. A alquimia, ela misturava muito ainda o conhecimento técnico com o conhecimento religioso, e eles tinham um objetivo. O objetivo da alquimia era desenvolver um método ou uma pedra filosofal, né, que seria capaz de transformar todos os metais em ouro. Eles acreditavam que se eu pegasse qualquer metal e fosse purificando esse metal, ia chegar um momento que ele se transformaria em ouro. E essa pedra também seria capaz de produzir o elixir da vida eterna. Os alquimistas foram muito famosos, e a gente também vê alusões aos alquimistas ainda na atualidade. Um exemplo muito recente, muitas pessoas vão conhecer, é o primeiro filme do Harry Potter, né, onde a gente tem Harry Potter e a Pedra Filosofal. E aí lá eles falam de um alquímico, um alquimista muito famoso, que é Nicolau Flamel, que foi um dos alquimistas que se destacou no decorrer da história. É importante a gente salientar também que o conhecimento químico
ele é o que a gente costuma dizer que é um conhecimento transversal. Como assim, professor, um conhecimento transversal? É um conhecimento que vai se encontrar em muitas partes de outros conteúdos. Muitas vezes, quando a gente está na sala de aula, alguns alunos perguntam para a gente, professor, eu sou da área de humanas, eu não estou muito ligado com essa parte de exatas, eu não gosto muito de química, então eu não vou me dedicar ao seu conteúdo, não, porque eu sou de humanas e quero fazer história, por exemplo. Quando a gente para fazer uma análise da história, a partir do conhecimento químico que a gente tem hoje, a gente consegue observar que muitos países, por exemplo, na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, conseguiram se destacar e se desenvolver belicamente pelo seu conhecimento e desenvolvimento tecnológico e químico. Como, por exemplo, uma das armas mais temidas na guerra, na Primeira e na Segunda Guerra, eram as Big Berthas, que eram canhões gigantescos que conseguiriam atirar os projéteis a quilômetros de distância. Para poder fazer essas armas, era preciso um conhecimento específico sobre um metal específico que teria um ponto de fusão muito alto, ou seja, que demorasse muito para derreter. E aí, com o conhecimento científico, um conhecimento químico e físico, eles conseguiram desenvolver essas armas. Né? Então, olha só, quando eu passo a analisar a história de um ponto de vista químico, eu consigo perceber a história de um modo um pouco diferente. Eu consigo ver mais detalhes na história que eu não conseguiria ver sem esse conhecimento químico. Quando eu parto, por exemplo, para a geografia, vou fazer estudo de solos, de cristais e tudo mais, eu preciso também entender como esses cristais se formaram, quais os processos químicos aconteceram naquele solo para que ele tenha aquela característica. Por que o solo do cerrado, por exemplo, é um solo mais ácido? O que eu preciso fazer para corrigir esse solo e conseguir plantar a soja, por exemplo? Tudo isso precisa de conhecimentos químicos. Na biologia, nem se fala. Hoje em dia, por exemplo, estamos em 2020, estamos passando por uma grande pandemia causada pelo coronavírus. Né? Quantos processos químicos não acontecem na produção dessas vacinas que vão interferir diretamente na nossa saúde e na nossa qualidade de vida? Quantos processos químicos não acontecem no meu corpo durante todo o dia para que eu consiga me alimentar, consiga respirar, consiga me movimentar? Então, a química está presente no nosso dia a dia e ela surge no nosso dia a dia de maneira espontânea, por mais que às vezes a gente não chame isso de química. Então, nessa primeira aula, a gente está tendo o nosso primeiro contato com a química e eu queria deixar isso claro para a gente. A química faz parte do nosso dia a dia, a química faz parte da nossa história e eu espero que vocês tenham gostado da aula e a gente se vê no próximo encontro. Um forte abraço e a gente se vê. Vamos nessa! Gostaria de assistir às outras aulas desse curso gratuito? Clique no link abaixo e faça sua matrícula. Ou acesse www.fbvcursos.com.